Estamos de volta ao vivo com o Repórter São Paulo, agora 12h47. E a gente já volta para falar sobre a comoção geral provocada pelo acidente com o avião que levava o time da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, que seria disputada hoje com a Colômbia. 71 pessoas morreram, 6 sobreviveram. A tragédia pode até parecer distante da gente que vive aqui em São Paulo. Afinal de contas, aconteceu em outro país. O clube é lá de Santa Catarina. Mas a tristeza, gente, foi sim sentida e sentida com muita intensidade pelo paulistano. Enquanto melhora essa história para a gente, a nossa repórter Luana Ibelli, que está ao vivo no centro da cidade. Oi, Luana, boa tarde para você. Oi, Márcia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente, hoje de manhã, a nossa equipe... Só um momento. Tá um vento aqui, a Gabi mostrou aí, né, a previsão do tempo. Olha só, hoje de manhã a nossa equipe visitou algumas ruas aqui da capital paulista para conversar com as pessoas, para observar como que elas estão se comportando, né, como que elas estão sentindo essa tragédia. É sempre comum quando acontece esse tipo de coisa que as pessoas comentem e que se sintam abaladas. A gente também recuperou um pouquinho das reações na internet, né? Muita gente falou, compartilhou muito conteúdo sobre o assunto e a gente fez uma reportagem, vamos ver. O dia seguinte a uma grande tragédia costuma ser assim. Não se fala em outro assunto na imprensa e também nas ruas. Em barzinhos e padarias, as TVs ficam ligadas e pautam as conversas do café da manhã. Todos tentam entender um pouco mais a situação em busca de explicações. Penso nos meus filhos, né? Penso em tudo, não tem nem palavra para falar. Muita gente se pergunta: por que uma fatalidade que acontece com pessoas que não conhecemos nos abala tanto? A televisão traz aquelas pessoas para você, né? Inclusive, além da Chapecoense, os jornalistas que a gente, né, assistia e de repente vê toda essa turma partindo, né? Com a internet, ficou ainda mais fácil ter acesso a um grande volume de informação. Um acontecimento marcante, como é esse acidente envolvendo a equipe da Chapecoense, costuma gerar muitas reações e também comentários que, na maioria das vezes, são de solidariedade. Por outro lado, é também muito comum o compartilhamento de conteúdos considerados desrespeitosos. A Cruz Vermelha chegou a lançar uma campanha para que os internautas não compartilhem imagens de pessoas feridas ou mortas, para não expor as vítimas e seus familiares. A cobertura midiática também costuma ser bastante criticada. Ontem, um site de notícias com milhões de seguidores em suas redes sociais causou revolta por causa de uma cobertura considerada insensível. Houve retratação, mas não adiantou muito. A página do site no Facebook perdeu milhares de seguidores. Bom, para a gente entender um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, sobre o sentimento do público relacionado a essa tragédia, a gente está aqui com o Aurélio Mello. Ele é psicólogo, ele é supervisor do curso de psicologia do Mackenzie e uma das áreas de atuação dele é a psicologia da morte. Boa tarde, Aurélio. Explica pra gente, né, por que uma tragédia como essa, que as pessoas só veem pela televisão, costuma abalar e sensibilizar tanto? Boa tarde, Luana. As pessoas ficam bastante identificadas com o acontecido, ou seja, elas se imaginam no lugar dessas pessoas, né? Elas ficam afetadas porque o medo da morte é um medo de todos nós, né? Então, nesses momentos, especialmente esse tipo de morte, por acidente, algo repentino, com pessoas jovens, tende a ser um tipo de morte que choca muito. No caso, também tem muita repercussão nessas imagens que muita gente compartilha. A gente viu na reportagem que até aconteceu uma campanha para que as pessoas evitem compartilhar essas imagens fortes de vítimas, o que demonstra às vezes uma insensibilidade. O que você tem a dizer sobre isso? É difícil a gente saber até que ponto é uma insensibilidade e até que ponto é uma forma das pessoas que também sentem medo da morte lidarem com isso. Então, muitas vezes é uma reação nossa tentar minimizar, tentar lidar de modo um pouco indiferente, especulando sobre o assunto, propagando imagens, né? É um aspecto antiético, obviamente, né? Mas pode ser também uma forma da pessoa não entrar em contato com a emoção, com o medo que isso gera em cada um de nós. E como lidar com isso de uma forma saudável ou da forma mais saudável possível? Bom, nesse momento, para as pessoas mais próximas, as famílias, os parentes das pessoas que morreram, o ideal é que elas falem disso, que elas compartilhem, que elas possam, que elas evitem se isolar, não é?
E para as pessoas, vamos dizer, que não têm um contato, um vínculo, mas que vêm acompanhando através da mídia, da imprensa, de uma forma geral, a gente deve evitar um pouco as especulações, o excesso da informação, poder conversar com os familiares, com as pessoas sobre o ocorrido. É uma forma de a gente poder extravasar um pouco e tentar elaborar um pouco essa emoção. Aurélio. Muito obrigada, Aurélio. Luana. É isso, Márcia, eu vou devolver para você aí no estúdio. Isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Aurélio, eu já vi que ele está de fone, né, Aurélio? Ele está me ouvindo. Boa tarde, Aurélio. É Márcia Dutra, eu estou falando aqui do nosso estúdio na Vila Leopoldina. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ir aí ao centro da cidade, onde, aliás, alguns monumentos já estão pintados, já estão com luzes verdes, em homenagem à Chapecoense, como aconteceu também em todo o mundo, vários símbolos de cidades, como em Paris, na França, enfim, vários símbolos estão iluminados para lembrar essa tragédia da Chapecoense. Como é que a gente lida, Aurélio, com as crianças, hein? Como é que a gente fala com as crianças? Porque futebol é muito próximo a jovem, tem muito menino que sonha em ser jogador de futebol. Como é que a gente lida com essa tragédia e explica isso para as crianças? Bom, sempre se discute muito no caso das crianças, né? Eu penso que na atualidade a gente vem poupando excessivamente as crianças desse tipo de acontecimento. Bom, existem diferenças de criança para criança, né? E seus pais, suas famílias é quem deve saber melhor dessas diferenças. Mas eu penso, né, isso é uma questão de estudo do nosso trabalho, que as crianças elas devem sim serem informadas, devem ser esclarecidas de acordo com a idade que elas possuem, a capacidade de compreensão delas, né? Sem exagerar, sem tentar esconder muita coisa, sem aumentar ou querer dar um outro tom, né? Mas informar exatamente o necessário, sobretudo aquilo que a criança pergunta, né? Nada de falar muito mais ou muito que ela não pergunta, mas tentar falar um pouco em cima das dúvidas dela. Eu penso que isso é muito importante e que a gente perdeu, né? A gente tenta poupar as crianças desse tipo de situação, só que elas acabam percebendo a emoção dos adultos, percebendo que existe alguma coisa de errado. Ok. Aurélio Melo, obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Luane Belli, obrigada. Boa tarde, bom trabalho aí para você.